Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma edição do programa Roda Informativa. Eu sou Cartilha da Silva, estarei aqui hoje, como sempre, na apresentação do programa Roda Informativa. Esse programa que temos sempre um tema do interesse social e temos um convidado especializado na área para poder nos debater, sanar aqui as nossas dúvidas, nossas inquietações. E desde já agradecer à minha equipa de realização, que é composta por Denise Antônio, Maurício Cleva e Belito Moreira. Pois bem, desde já vou desejar aqui as boas-vindas ao meu convidado. Bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu só ficar o seu nome para nossos telespectadores ficarem a par de quem mesmo vai falar para nós hoje. Bom, eu sou Valdemiro Papo-Seco, nutricionista. Ok. E pronto, grato pelo convite. Obrigada a nós. A mim formulado, e espero que eu possa responder às expectativas aqui o convite exige, não é? Ok. Pois, e hoje mesmo vamos falar de um tema muito interessante que assola principalmente as mulheres, porque as mulheres são aquelas que se preocupam mais com o físico, não têm aquela vontade de engordar e ficam preocupadas quando alguma coisa acrescenta no seu físico. E muitas das vezes elas acabam fazendo coisas que não são recomendadas por médicos, coisas que elas veem na internet, coisas que ouvem por pessoas próximas. Vamos falar mesmo da dieta. Vamos falar da dieta e como se diz por aí que em televisão tempo é dinheiro, vamos aqui começar com a nossa primeira questão para o nosso doutor, posso assim chamar, né? Sim. Para o nosso doutor Papo-Seco. E doutor, na maioria dos casos, a dieta tem sido uma prática por opção própria ou recomendação médica. Mas antes dessa questão, eu gostaria de saber mesmo o que é a dieta. Pois é. Assim que me fez a primeira pergunta, eu já ia responder a pergunta a seguir. O que é dieta? Porque é preciso que fique claro o que é dieta, o que não é dieta. Okay. Cartilha, dieta é qualquer hábito alimentar de qualquer indivíduo. Ok? Aquilo que eu vou comendo ao longo do dia, ao longo da minha vida, aquilo chama-se dieta. A Cartilha tem uma dieta, eu tenho uma dieta, você aí tem uma dieta. Então, dieta é alimentação normal, ok? Quando ela já começa a ter configurações diferenciadas, quando, por exemplo, a pessoa começa a restringir um e outro tipo de alimento, não se chama apenas dieta. É uma dieta restritiva ou é um regime alimentar, ok? Então, que fique claro, dieta é conjunto, o hábito alimentar, mas a sociedade, depois de algum tempo, por causa de conveniência, por causa do hábito, as pessoas acabaram passando a chamar dieta a restrição de alimentos, ou seja, aquilo que as pessoas fazem para perder peso. Okay? E só para deixar ali em negrito, não é? Os nutricionistas sempre apontam algo engraçado. Eles dizem que, olha, dieta, a palavra por si já se descreve, porque cada letra tem um significado diferente. Okay? Dieta, deve, e incluir equilibradamente todos a alimentos. Ok? Então, dieta são os hábitos que vão incluir todos os alimentos de forma equilibrada. Isso opõe-se naquela ideia de dizer quando a pessoa está de dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quer dizer que mesmo estando de dieta, pode comer tudo. Exatamente. É ainda eu ia. Porque nós podemos até ter uma dieta restritiva ou um regime alimentar onde a pessoa ingere menos alguns tipos de alimento e ingere mais alguns. Okay? Indo para a sua questão, princípio, qual é a maior proporção? São de pessoas que fazem por iniciativa própria através da orientação de um profissional. Infelizmente, a maior parte das pessoas fazem por iniciativa própria, ok? Sem terem consultado um profissional, sem saberem muito bem como é que isso funciona. Em Moçambique a coisa é um pouco mais grave.
que em outros países mais desenvolvidos. Mas, infelizmente, tanto lá como aqui, o cenário é o mesmo. A maior parte das pessoas faz dieta por si próprio. E quais são as causas para isso? A primeira é a falta de informação. As pessoas não têm informação de que não podem fazer aquilo. Infelizmente, há poucos programas, por exemplo, como a Roda Informativa da Cartilha, que chamam profissionais para falar sobre o assunto. Okay? A primeira questão é essa, então é a falta de informação. A segunda é que, mesmo que haja informação, muita gente não sabe onde encontrar estes tais profissionais. Às vezes as pessoas sabem que precisam de acompanhamento de alguém, mas não sabem onde é que essa pessoa está ou como poder falar com essa pessoa. Okay? E a terceira podemos chamar de ignorância, né? Muitas vezes a pessoa sabe que precisa procurar alguém, sabe onde encontrar, mas acha que não precisa procurar porque é sua alimentação, né? É minha alimentação, eu vou me alimentar desde que eu sou criança, então eu sou perito nisso, vou parar de comer aquilo, eu vou para a internet, como a Cartilha dizia, vou para a internet, vou investigar lá e aquilo que me aparecer eu vou fazer. Infelizmente, esse é o cenário que nós vivemos atualmente. Ok, e quais são os riscos de essa prática de dieta sem recomendação de um profissional ou um especialista na área? Os riscos são muito grandes, Okay. mas eu vou aqui elencar alguns. O primeiro, a gente tem que ter uma percepção muito clara do que é alimentação. Okay. Porque a alimentação não é apenas comer, é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. O organismo vive do que você come. Ok? Alguém disse, nós somos o que nós comemos. Ok? O organismo precisa de alimentar-se bem. Ok? Fazer dieta por mim próprio, sem procurar um profissional, é o mesmo que tomar medicação sem procurar um médico. Poxa. É uma automedicação. Por que eu digo isso? Que é grave. Muito grave, bastante grave. A primeira consequência, muitas vezes, dessas dietas, né? Os regimes alimentares muitas vezes restritivos, eu pessoalmente chamo de dietas malucas, porque, em primeiro lugar, existe aquele processo chamado efeito sanfona, que é a pessoa emagrece ou perde peso, mas depois volta a ganhar. Emagrece, volta a ganhar, e aquilo vai assim sucessivamente. E é engraçado que quando a pessoa perde, ganha facilmente. E da próxima que quiser perder, vai ser mais difícil perder. Okay. Por que isso acontece? Porque o peso de uma pessoa é o resultado entre o equilíbrio, ingestão, ou seja, aquilo que nós comemos, e aquilo que nós precisamos ou que necessitamos. Ok? Se nós comemos mais do que precisamos, o nosso organismo vai armazenar nutrientes, porque ele entende que há em abundância, então ele vai armazenar. Quando nós comemos menos do que precisamos, o organismo perde peso, emagrece. Então, se eu, por exemplo, passar a fazer a dieta só da salada, ou a dieta só da sopa, é lógico que eu vou perder peso, porque eu não estou a comer. Só que, infelizmente, essa perda de peso é uma perda irresponsável, porque o organismo não está a perceber muito bem o que está a acontecer. Muitas vezes o organismo pensa que ele está a passar fome, que aquela é uma situação de crise e ele está a passar por fome. Então, ele vai perder peso sim, mas ninguém toma sopa para o resto da sua vida. Ninguém come salada para o resto da sua vida. Um dia a pessoa vai ter que voltar aos seus hábitos iniciais, normais. E aí volta tudo de novo e com mais facilidade e com mais rapidez ainda. Ok? Isso é o efeito sanfona. Segundo, esse efeito sanfona provoca doenças, provoca congestionamento nos sistemas do organismo. Ok? O organismo fica confuso. E quando nós restringimos um alimento, nós corremos o risco sério de provocar doenças lá à frente. Doenças muitas vezes mais graves que a própria obesidade em si. Por que isso acontece? Porque quando eu restringo o alimento, eu estou a restringir tanto a energia como os micronutrientes, ou seja, as vitaminas e os minerais, que nós precisamos de forma diária. E esses micronutrientes, ou seja, as vitaminas e minerais, elas vão trabalhar na manutenção do nosso organismo. Ok? Na manutenção dos sistemas e por em diante. Então, quando eu começo a privar o meu organismo desses nutrientes,
o que acontece é que alguns órgãos vão entrando em falência. Vou dar um exemplo muito concreto. Há dietas por aí, por exemplo, na internet, que reduzem a quantidade de carboidratos, por exemplo, ou eliminam definitivamente e vão ingerir mais proteínas. Só que a longo prazo, o que vai acontecer? Problemas hepáticos, problemas renais, falência renal. Por quê? Porque a proteína vai ser digerida a nível do fígado e nós estamos a sobrecarregar o organismo a isso. Depois nós também temos a probabilidade ou a suscetibilidade de adquirir outras doenças como cancro, diabetes, hipertensão. Então, só por causa da restrição que a gente vai fazendo. Então, é preciso que se tenha em atenção essa questão. E em terceiro, existe a questão psicológica. Pessoas que restringem a sua alimentação podem acabar desenvolvendo uma depressão ou algum problema psicológico. Por quê? É verdade. Porque a alimentação, ela não apenas abrange a questão de comer, como eu dizia. Não é apenas comer para saciar. Não. É comer para se nutrir, mas também os nutrientes trabalham a nível psicológico. De forma direta, mas também o próprio processo de comer traz um prazer. Ok? Ele traz um exatamente, e justamente. Então, quando você restringe, o organismo vai se deprimindo, vai se depreciando. Tanto por causa da falta de ingestão, da pessoa sentir aquela sensação de prazer, como pela falta de alguns nutrientes que vão participar diretamente em processos psíquicos. Então, pessoas podem desenvolver depressão ou outros problemas psíquicos por causa dessas restrições. Pois bem, nós estamos a falar da dieta, o nosso tema do dia, e estamos aqui com o Dr. Papo Seco. Nós vamos cumprir com os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagens, bordados de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula, Bar de Napipim, Rua Nova Chaves. Contactos 84 75 25 696 ou 86 75 25 696. Afrográfica e Serviços. Esperamos por si. Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Já imaginou na possibilidade de ter um lugar onde os seus sonhos artísticos são realizados? Pois é na W Sons Music, uma equipa de profissionais acreditados em produção musical de todo tipo de gênero. Fazemos filmagens e edição de vídeos diversos, spots publicitários e mais. Ligue já e faça sua reserva através de 84 39 62 013, bairro de Natiquir, na entrada do terminal de chapas de Uarresta, cidade de Nampula. W Sons Music, você é a quinta estrela. Hoje estamos na segunda e última parte do nosso programa. Na primeira parte falamos aqui, aliás o doutor falou, não sei nada mesmo da dieta. Na verdade falamos. Nunca fiz dieta. Eu acho que não sei se um dia serei capaz de fazer dieta porque eu gosto de comer quase tudo. Então, estamos a falar aqui mesmo da dieta e na primeira parte o doutor nos falou das consequências das pessoas que fazem autodieta sem nenhuma recomendação de um especialista. E, doutor, eu gostaria de saber se essa dieta que os especialistas recomendam, ela tem a ver muitas das vezes com o grupo sanguíneo, o peso, a altura do paciente. É verdade. Ok. Grupo sanguíneo, não especificamente.
eu gosto de chamar de dieta da moda, né? Ok. Por exemplo, dieta sem glúten, dieta que tem a ver com grupo sanguíneo. É uma dieta da moda, mas é preciso frisar, quando o profissional, o nutricionista, vai fazer uma prescrição alimentar, ele vai ter em conta, sim, vários aspectos da pessoa, desde o estado de saúde atual, né, a doença ou a saúde que a pessoa tem, vai ter em conta aquilo que são as proporções do seu corpo, ok? Quando falava de altura, peso, então são as proporções do seu corpo, vai ter em conta os hábitos alimentares da pessoa, ok? Vai ter em conta as posses, do ponto de vista econômico, a posse que a pessoa tem, qual é a possibilidade que a pessoa tem de comprar um e outro alimento ou não, vai ter em conta a história clínica familiar, ou seja, se o meu pai é hipertenso, a probabilidade de eu ter hipertensão é maior. Então a minha dieta, a minha alimentação vai ter que ser uma alimentação que previna a hipertensão. A hipertensão. Então, quando a gente vai prescrever uma recomendação alimentar, a gente tem em conta tudo isso, até aquela questão psicológica que eu dizia antes. A gente vai avaliar como é que é o comportamento psicológico de uma pessoa, muitas vezes com a ajuda de um psicólogo, vai procurar entender quais são os alimentos preteridos da pessoa e os preferidos, ou seja, quais são os alimentos que a pessoa não gosta, quais são os que ela gosta. Então nós vamos ter em conta todo o contexto social da pessoa, para aí sim a gente aplicar a recomendação certa. Por quê? Porque se você não tem em conta todos esses aspectos, o seu organismo pode entrar em falência. Porque quando a gente faz o rastreio do que a pessoa é, a gente vai ali avaliar e vai descobrir de que não, essa pessoa tem deficiência X, tem deficiência de vitamina A, essa pessoa tem deficiência, por exemplo, disto, daquilo. Esta pessoa, por exemplo, tem problema renal, então a gente vai precisar diminuir a quantidade de proteínas. Esta pessoa tem dislipidemia, então nós vamos precisar reduzir a quantidade de gorduras. E por aí em diante. Então, a gente vai adequar a sua alimentação ao que a pessoa é. O que muitas vezes as outras dietas das internets não faz. Porque ela não lhe conhece. Ela não sabe quem você é. Muitas vezes é alguém que acorda e escreve lá, olha, faz isto. Mas aquela pessoa, muitas vezes até de países fora de Moçambique, nem tem a ver com a nossa alimentação, nem tem a ver com nossos hábitos, nem tem a ver com a posse da pessoa, quer dizer, não tem a ver com aquilo que a pessoa é. Então, muitas vezes, por isso é que muitas vezes essas dietas falham. Justamente por causa disso. Às vezes a pessoa diz, mas eu fui lá para a internet, tentei fazer aquela dieta assim, não deu certo. Justamente, essa dieta não é para você. Porque cada indivíduo é um indivíduo. O meu plano alimentar não é o mesmo que o plano alimentar da Catilha. Veja que até nessa questão acaba diferindo um pouco até da prescrição, por exemplo, médica. Okay. Se eu tenho malária, sou adulto e tenho determinado peso igual ao da Catilha, por exemplo, se eu vou receber quartinha, eu vou receber a mesma quantidade que a Catilha vai receber. Mas para a alimentação, não. Ainda que eu tenha o mesmo peso, a alimentação pode ser diferente por causa de outros fatores. Então é um pouco mais complexo. Por isso é que as pessoas precisam ter consciência ao ir fazer uma dieta, porque isso pode acabar não dando certo ou pode acabar ainda sendo mais prejudicial ainda. E a questão dos exercícios físicos, a dieta tende sempre a ser acompanhada por exercícios físicos. Ouve-se por aí que dieta sem exercício não funciona, isso é verdade? É verdade, é verdade. Porque, Catilha, é aquilo que eu dizia, que o peso, ok, é a expressão final do equilíbrio entre o que eu preciso e o que eu vou comer, ok? Para que eu baixe o meu peso, eu preciso aumentar o nível das minhas necessidades energéticas, ok? E a atividade física é uma forma de eu subir o meu metabolismo, de eu subir as minhas necessidades, para que, ao subir a necessidade energética, o meu consumo fique em baixo. Aí eu vou começar a perder peso. E, justamente, quando o nutricionista vai prescrever a dieta, ele vai ter em conta essas questões. E vai procurar albergar de forma equilibrada todos os alimentos, para que a pessoa não tenha carências. Ok? Eu estou a tentar explicar isso por cada questão, necessidades aumentadas e consumo baixo. Apesar do consumo estar baixo, porque a pessoa precisa perder peso, apesar do consumo estar baixo, o nutricionista vai procurar formas para albergar todos os nutrientes naquela alimentação.
Tá bem, e essa dieta é recomendada para as mulheres grávidas? Dieta, como hábitos alimentares, não de forma restritiva, ela existe recomendações para mulheres grávidas. É possível que uma mulher grávida controle seu peso. Porém, é preciso que se tenha mais cuidado ainda naquela situação específica. Por quê? A mulher grávida, de princípio, por norma, ela deve ganhar peso. Isso daí é indiscutível. Se uma mulher grávida nos aparece e não está ganhando peso, para nós é uma preocupação muito grande. A gente vai atrás das causas do que está acontecendo. A mulher grávida precisa ganhar peso, mas não pode ganhar mais do que é necessário. Por isso é que a gente precisa fazer o quê? Uma dieta, um plano alimentar, um conjunto de recomendações que é para ela se manter no padrão normal. Ok? Portanto, a gravidez não é um momento para a gente fazer com que a mulher perca peso. É um momento para controlar. Tá bom? Uma mulher grávida não pode estar aí nas dietas malucas, né? Até porque ela está ali no momento de gestação de um ser que, felizmente, precisa de vários nutrientes. Que a ausência de um nutriente apenas pode causar danos drásticos depois na vida cotidiana daquela criança. A criança depois pode ter até malformações congênitas. A criança pode vir com deficiências só por causa da falta de um ou outro nutriente. Então, preciso que se tenha muito cuidado com essa questão da dieta na gravidez. Pode existir conjunto de recomendações para controlar, para que ela não extrapole, mas não para que ela perca ou para que ela deixe de comer, a não ser que ela esteja com uma outra doença. Imagine, ela está grávida, mas tem uma hipertensão. Então, ali a gente vai procurar encontrar formas para que a sua hipertensão não seja desestabilizada, mas ao mesmo tempo que ela tenha tudo que ela precisa para a criança e para ela própria. Ok, em suma, o doutor está aqui a dizer que dieta não é parar de comer, como muitas de nós pensamos. Não. Antes, pelo contrário, Cadilha, uma dieta saudável, eu sempre digo isso para os meus pacientes, uma dieta saudável é aquela que vai incluir toda a alimentação. E eu sempre, quando estou com um paciente, eu pelo menos, eu gosto que o meu paciente ao longo do dia não sinta fome. Sabe por quê? Porque se ele sentir fome, ele vai querer comer. E quanto mais ele comer, mais o peso vai subir. Então, nossa estratégia é sempre dar a ele alimentos que vão dar aquela sensação de saciedade de forma prolongada. Vamos procurar dar a ele alimentos de forma faseada, mas que não sejam tão calóricos assim, mas que ele não sinta fome, muita fome, porque se ele começar a sentir muita fome, isso já é tortura. Aí, se ele começa a sentir muita fome, com certeza essa dieta vai fracassar. Em um ou outro momento, ela vai fracassar. Tá bem, doutor. Nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Gostaria que deixasse aqui últimas considerações para os nossos telespectadores e beijos e abraços para os amigos familiares. Ok. Últimas recomendações. Primeiro, seja responsável. Não se brinca com saúde. É melhor. Eu acho que não existe vantagem nenhuma em você ter um corpo bonito e na cama no hospital. Okay? Não existe vantagem nenhuma nisso. Então, seja responsável com o seu corpo. Procure um profissional de saúde. Hoje em dia, graças a Deus, na cidade de Nampula, quase todas as unidades sanitárias têm um nutricionista. Procure. Se você não tem, procure ser mais responsável. Procure investigar mais. Procure fazer as coisas de forma equilibrada. Ok? De forma equilibrada. Não vá atrás dessas dietas que prometem perda de peso em 5, 10 dias, alguns dias. Cuidado com isso. Seja paciente, faça as coisas devagar. Pouco a pouco você vai conseguir perder. E eu sempre digo, dietas para perda de peso devem ser hábitos alimentares que eu vá fazer aquilo durante o resto da minha vida. Para que eu depois não volte a ter problemas. Um estado normal. Pois é. Agora, beijos e abraços. Bom, quero em primeiro lugar deixar um beijo e um abraço para a minha família, em especial para a minha mãe. E quero deixar um grande abraço para o meu pai. Eles sabem quem são e com certeza estão assistindo.
Tá bom, obrigada. Beijos e abraços também para os nossos telespectadores e agradecer a eles pela insistência, persistência e não desistência da Geração 21. Este é o programa Roda Informativa. Hoje estivemos aqui com o Dr. Papo Seco, eu decorei muito esse apelido, Papo Seco, e ele que nos falou mesmo dos hábitos e alimentares, a famosa dieta. E agradecer a minha equipa de produção, que foi composta por Maurício Cleva como técnico de som e de luz, na realização e edição de Nídia Antônio e o meu diretor do programa, Belito Moreira. Pedir aos nossos seguidores da página Facebook Geração 21 TV que sigam e façam partilha dos nossos conteúdos, e também pedir para que façam a subscrição no nosso canal online Geração 21 TV, ativem o sininho de notificação e ficarão a par de tudo que acontece em toda a programação da Geração 21 TV. Eu sou Cartilha da Silva, mas com promessa de voltar nas próximas edições com mais temas do nosso interesse social. Tá.